Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos explorar um pouquinho a administração profissional e como ela transforma os negócios. E hoje vamos contar com a presença de uma empresária, Sheila, da Milena, estagiária aqui da Ferraz, e eu como consultora. A ideia é a gente dividir um pouquinho com vocês a nossa experiência e como que a administração de fato produz mais resultado nos negócios. Vamos começar nos apresentando, né, meninas? Vou começar por você, Sheila, para você contar pra gente, se apresentar, como foi essa história, né, como empresária, o que te fez estar nesse momento hoje? Olá, meu nome é Sheila, eu sou dona da Canal do Pet Shop e a gente sempre gostou de animais, tanto eu quanto o Márcio, né, meu marido. E daí surgiu a oportunidade da gente entrar de sociedade em um pet shop. E daí então a gente começou a estudar o mercado, porque na verdade eu entrei bem assim, né, de gaiato na história. E a gente começou a estudar mais o mercado, a ver mais, entender mais o mercado. E a administração foi assim, o foco essencial para o crescimento, no caso da loja. Entendi. E antes você trabalhava na CLT, você nunca teve nenhuma experiência como empresária. Sou formada em administração, eu sempre trabalhei no setor administrativo, mas assim, como empresária, como dona do negócio, eu nunca tinha tido experiência. E hoje a Canal tem quanto tempo? Ela vai fazer 10 anos ano que vem. 10 anos. 9 anos, né? Legal. E Milena, se apresenta também para quem não te conhece ainda. Oi, eu sou Milena, eu sou estudante de administração, estou fazendo o terceiro ano de 5 anos pela UEM. Sou estagiária da Ferraz há 1 ano e meio. Show. E assim, então a ideia, gente, é a gente entender hoje como que a administração ela impacta, né? Eu como consultora, estou também há 13 anos no mercado de consultoria com a Ferraz, mas antes eu já atuava em outras empresas. E como que é essa visão, né, da administração? Pela visão ali do dia a dia, né? E de quem está estudando e a minha prática ajudando quem está ali na frente dos negócios, porque são perspectivas totalmente diferentes, né, para que a gente analise. E nesse sentido, uma das primeiras questões que eu coloquei assim aqui sobre a K9, né? Você entende que manter esse negócio, né, 10 anos, porque quando a gente vê estatística, muitas empresas têm estatística que não sobrevivem os 2 primeiros anos, né? O que você entende que fez o teu negócio chegar a fazer 10 anos ano que vem já? Qual que os segredos e os desafios que você enfrentou nesse processo? Os desafios são enormes e como são enormes. Mas assim, eu acho que o que fez a gente manter, né, estar no mercado até agora, além de tudo, eu acho que é o amor pelo que a gente faz, sabe? Tipo, eu falo que eu amo o que eu faço, eu amo atender os clientes, eu amo estar ali com os pets e ver a reação do cliente quando você faz um trabalho bem feito. E os desafios, né, que são enormes, principalmente na questão administrativa, na questão financeira, na questão de mercado mesmo, o sobe e desce de mercado. Eu acho que esses são os maiores desafios mesmo que a gente enfrenta. A tua formação de administração, você acha que ajudou nesse processo de você ser empresária? Ou em que pontos você falou, nossa, isso aqui eu nunca nem vi na faculdade, né? Isso aqui eu me senti totalmente... Porque a gente tem, né, de fato, esse gap entre o que se estuda, até depois eu vou complementar essa pergunta para a Milena, o que se estuda e o que de fato a gente vê no dia a dia, né? Você é uma empresária que é um pouco diferente, porque a maioria dos empresários que estão na nossa carteira de cliente não tem administração, eles têm uma grande ideia de negócio, uma paixão do jeito que você trouxe, mas não tem a formação. Você acha que a formação, até porque você foi buscar consultoria, né? Não sei se por conta disso essa solução de consultoria foi mais fácil para você. Então a pergunta em relação ao gap de faculdade e em relação à prática, e numa segunda pergunta, a consultoria. Quando que a consultoria foi uma solução para você? Em relação ao que faculdade, teoria, essas coisas, quando você tá ali no negócio, você fala, meu Deus, que é isso, né? Agora eu tô entendendo por que existia aquela matéria, mas assim, na faculdade é aquele negócio assim, né? Bem teórico mesmo. Na hora que você vive a prática, tem muita coisa que você percebe que só vivendo mesmo que você vai aprender. Não tem explicação, sabe? Em relação à consultoria, eu acho que pra mim foi assim, o essencial. Foi o ponto forte, assim, para eu aprender ainda mais e para eu gostar ainda mais de administração.
Ainda eu até comentei já, eu falei assim, nossa, tô começando a aprender a mais administração depois que eu comecei com a consultoria, porque daí sim, você vê na prática o caminho certo que você tem que seguir, porque quando você tem ali a teoria, parece que tudo fica muito embolado na sua cabeça, sabe? E sem contar que é tudo meio superficial, né? Porque na vivência ali são coisas que acontecem que só ali na hora que você vai saber o que você precisa fazer para resolver o problema. Então, assim, em relação à teoria e à prática, tem muita diferença. Para mim, eu acho que tem, sabe? Você tem que realmente estar ali para você entender o que você precisa fazer. E a consultoria, para mim, foi, assim, essencial. Lembra quando a gente estudava química, a gente que dava, a gente estudava nas condições ideais de temperatura, pressão? Eu acho que acontece um pouco isso com a administração, porque a gente estuda uma teoria com todas as coisas controladas, mas a hora que você tem interação com as pessoas, você vê o processo, o tempo acontecendo, é outra coisa, né? E eu já emendo com você, Milena, porque ó, você está hoje dentro do ensino ainda, né? E no dia a dia você vê as dificuldades também do empresário, né? Não só a Sheila, que a gente tem como cliente, mas outros clientes. Como é que foi para você essa entrada? Quando você entrou na consultoria, você imaginou que era isso? Né? E os gaps? Tem coisas que você fala, nossa, isso aqui eu aprendi só no trabalho, não aprendi ainda na faculdade, ou soma. Como que é para você como estudante daí, vendo esses dois lados? Acho que a consultoria assim, foi um lugar perfeito para eu ter essa, igual a Sheila falou, a teoria, né, na prática, ver o que funciona e o que não funciona no dia a dia, porque dentro da consultoria eu consigo ter noção de várias ideias de negócio. Por exemplo, a Sheila tem um pet shop, os outros clientes trabalham em outros nichos, e eu consigo ver e me desenvolver também, não só na parte de comunicação com o cliente, mas também de processos mesmo, de ferramentas que eu posso aplicar, de coisas que eu posso aprender. Foi assim, a situação ideal, como você falou. E de fato, tem coisas que a gente conversa muito, né? No final, assim, dos meses, a gente conversa, ó, isso aqui você está aprendendo, como que a gente pode aplicar? Aplica para tal cliente, porque quando eu fiz meu TCC lá na graduação, o tema do meu TCC era consultoria como agente de mudança, né? E exatamente o que eu defendi é isso, que a consultoria é essa ponte entre... Porque a Milena me traz muitas coisas novas também, sabe? Coisas que eu tô aprendo com ela e a gente aplica isso na prática, sabe? E a gente faz essa conexão do que está na ponta do mercado, a consultoria adapta, porque muitas das coisas a gente não consegue, né? Trazer exatamente da prática e colocar direto ali com o cliente. E aí, nessa questão ainda da consultoria, eu sempre acredito que são 3 pontos importantes, né, para gerir uma empresa, que são processos, sistemas e pessoas, né? E aí, Sheila, eu queria fazer dentro desses 3, né, para você como empresária, aonde que você tem mais dificuldade hoje, né? É organizar os processos, é fazer a gestão de pessoas, ou é de fato ter um sistema ali que te atenda adequadamente? Eu acho que 2 pontos, né, na verdade. Os processos, de vez em quando eu me empolgo nos processos, e pessoas. Mas assim, com a consultoria, eu comecei a organizar mais, a me organizar mais e organizar mais as coisas, as necessidades da empresa, né? O que era necessário, o que não era, o que cabe a mim fazer, o que cabe aos funcionários fazer, e a gestão de pessoas, porque agora eu acho que eu melhorei muito, né? Eu acredito, espero, né? Que eu tenha melhorado muito. Mas eu tinha bastante dificuldade, assim, em me impor mesmo, em falar e em colocar aquilo que realmente eu queria, colocar a cultura dentro da minha própria empresa. Talvez, assim, com receio de ser muito dura, de magoar, sabe? Então, a consultoria também me ajudou muito nessa questão. Então, as 2 dificuldades maiores que eu tenho ainda um pouco é a questão de processo e a questão de pessoas. Eu entendo, Sheila, o que eu vejo assim, sabe, no dia a dia, que o empresário às vezes tem medo de ser dono do seu próprio negócio, sabe? E ele acaba não entendendo que as rédeas estão na mão dele. E assim, dar o feedback, você fazer o acompanhamento, isso no dia a dia faz uma diferença tremenda. E não só a Sheila, né? Nos outros clientes, Milena, a gente observa também bastante essa dificuldade. Você, olhando não só a Sheila, mas todos os clientes, entre processos, sistemas e pessoas, o que você entende aí que é mais difícil para o cliente no dia a dia?
Eu acredito que a questão de pessoas, porque falando o que eu aprendo com a consultoria, que a administração, assim, os processos é bem fixado, tipo, tem vários métodos e cada método, assim, a gente lembra que um parece o outro, né? A gente fala, no fundo tudo é PDCA, né? Mas o diferencial mesmo, que é a parte mais dificultosa que eu vejo, é no relacionamento entre pessoas, de ver o que funciona para cada um, qual que é o gatilho, qual que é o sentimento que uma pessoa tem quando a gente está conversando, de alguma ideia, e como fazer para a gente motivar essas pessoas, para a gente conseguir engajar todo mundo e chegar no objetivo que a empresa quer. Sim, trazer essa ideia de objetivo. A gente fala muito do processo seletivo, né? O alinhamento do objetivo individual com o objetivo da empresa. Só que tem muitas empresas que nem têm esse objetivo. Aonde que a gente quer chegar? E tem até alguns projetos de consultoria que a gente, de fato, identifica as metas, porque é aquela velha história que a gente cansa de ver na administração, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Acho que todos vocês já ouviram isso em várias e N palestras, né? De que isso aqui é uma máxima. E às vezes, e a gente usa bastante essa frase, do óbvio precisa ser dito, né? Porque às vezes a gente vai passando e não fala o óbvio, vai deixando acumular, não vai ponderando para a pessoa, né? E a coisa não vai crescendo. Em relação ao feedback, Sheila, como que eu sinto uma melhora muito grande com você em relação, inclusive, à própria equipe, né? Quais lá atrás eram os seus principais medos relacionados a dar feedback? Seria, de repente, ser injusta ou não ser gostada? Qual que eram as suas preocupações? Na verdade, assim, hoje vendo, sabe, nem eu sei, nem eu me entendo porque que eu tinha tanta dificuldade. Mas às vezes, assim, é que cada pessoa tem um jeito de ser, né? Então você tem que entender o jeito que você vai conversar com aquela pessoa. Tem uma que você pode chegar assim mais diretamente, outra você tem que dar uma enfeitada antes. E eu acho que é essa a minha dificuldade. Talvez de não ser gostada, talvez de falar baixo e outra pessoa falar um pouco mais alto, daí você já fica meio assim, né? Eu acho que eram essas as dificuldades, sabe? E daí, o que acontecia? Eu ia acumulando, e daí chegava uma hora que nem você mais aguenta, né? Tipo, todas as dificuldades que a pessoa... Não dificuldades, mas todo... A evolução da sua empresa, né? Porque, querendo ou não, se uma pessoa não entrega, pesa para todo o time. Né? Porque assim, se é uma equipe, a tua equipe é uma equipe considerada pequena, também tem 5 pessoas. Se uma coisa que eu acho que qualquer empresário vai se identificar com a Sheila, quando falta um colaborador, como que é? Um caos. A gente brinca com ela que é assim, sabe aquele meme, a vida do crente não é fácil? É sobre ser empresário, sabe? Toda vez que ela me manda uma mensagem, fala, olha, aconteceu isso, fala, nossa, a vida do crente não é porque não tem é fácil. Cada dia. E assim, quando uma equipe é pequena, realmente, e quando falta ou quando não entrega, então assim, a questão de feedback eu acho que eu desenvolvi bem, né? E eu consigo ver o resultado de fazer o feedback certo, de fazer o feedback na hora que tem que ser feito. Então, eu acho que isso daí me ajudou muito, assim, em relação a conseguir passar para a pessoa aquilo que eu realmente quero e por que ela tem que melhorar de um jeito certo, né? Não sendo grosseiro, não sendo fugindo, assim, da linha, mas o feedback, ele é perfeito. Feedback baseado em fatos e dados, você não fazer julgamento pessoal das pessoas, você de fato feedback para mim, ele é o principal potenciador, potência do desenvolvimento empresarial, inclusive para o próprio empresário. Quando a gente está numa consultoria, é muito comum a gente fazer esse feedback e o empresário entender, não, então eu posso dizer isso. Uma vez eu tive um empresário que falou assim para mim, eu não sabia que eu tinha que falar para meus funcionários o que eu queria deles. Ele usou essa frase. E assim, parece óbvio, mas se não for dito, a gente não sabe. O funcionário tem que ter clareza para onde ele está indo e para onde que ele vai chegar, né? E aí, eu queria puxar um ponto, eu vou perguntar primeiro para a Milena, mas eu acho que a Sheila vai poder contribuir depois. Da dificuldade também, a gente tem o feedback que o colaborador já está lá, a gente consegue manter ele, né? Mas também no processo seletivo, né, Milena? Que às vezes a gente tem vaga e hoje, né, dependendo da região, tem alguma questão, a gente tem bastante dificuldade também para conseguir ter
capital humano disponível para preencher as vagas, né? Hoje, o que você observa dos candidatos aí? O que eles estão buscando hoje mais em termos de mais flexibilidade? Porque hoje a cultura do home office veio com muita força, né? Hoje a gente já tem muita dificuldade em comunicação, pelo que eu vejo você falar comigo também nos processos seletivos. Tem mais alguma coisa que você destacaria? Eu vejo muito pessoal buscando por dois extremos, ou cargos muito de liderança ou cargos mais operacionais, que não exijam tanto, quando eu falo do operacional, né, não tanto relacionamento com o cliente, por exemplo. De fazer ali, tipo, vou fazer no computador quietinho, sozinho, home office, e não preciso de... Interagir. Interagir, isso, essa é a palavra. E a dificuldade que eu sinto mais nos processos seletivos é justamente isso, quanto aos soft skills, né, que a gente fala, né? Porque as hard skills, habilidade, curso, faculdade, a gente encontra profissionais qualificados, mas a dificuldade mesmo que a gente tem em conciliar o objetivo da pessoa com o objetivo da empresa são ali nas soft skills mesmo. E ela traz essa questão dos soft skills, que são os comportamentos, né? E Sheila, quantas vezes, né, a gente nos seus processos seletivos, precisou, a gente treina. A gente precisa de uma pessoa com vontade. E ela falou ali do relacionamento. Em negócio, em varejo é relacionamento, né? Se você não tiver uma pessoa com essa habilidade, a coisa não vai pra frente, né? Você, por exemplo, os melhores colaboradores que você teve, eu até vejo você muito nessa ponta ainda tendo que assumir esse atendimento, né? O que seria um colaborador ideal para você aí dentro do seu negócio? Olha, primeiro, ter vontade mesmo de estar ali, de trabalhar, de vestir a camisa. Porque, assim, uma das maiores dificuldades que eu nesse período de processo seletivo, parece, assim, que as pessoas, elas não vestem mais a camisa, sabe? Então, eu acho que é isso, garra, vontade de trabalhar mesmo. Porque se a pessoa tem vontade de trabalhar, ela vai desenvolver, ela vai aprender. Então, nesses processos, assim, acho que é força de vontade mesmo, sabe? Que vai conduzindo. Que não, a gente vê falta até de energia, sabe, gente? Sim. Vocês devem perceber a falta de energia para fazer as coisas, né? Mas é engraçado que hoje eu sinto que a tua equipe está muito engajada, né? Você, inclusive, eu vou puxar um outro tema aqui, que está passando por uma troca de sistema, né? Um sistema que vai ser mais adaptado, que está sendo desenvolvido para o seu negócio. Então, e a equipe está totalmente engajada, né? Nessa questão de desenvolver esse sistema, entende a importância das ferramentas, entende a importância da gestão de estoque, da gestão financeira, né? Hoje, do começo da consultoria, você sente que a equipe, eu de fora eu sinto, não sei quanto, de 0 a 10 aí, mas você sente essa equipe mais junta com você, mais engajada? Sim. Sinto, como se agora eu tivesse uma equipe que tá vestindo minha camisa, sabe? Que luta pelos mesmos objetivos que a gente, que tem vontade de crescer com a K9. Então, assim, eu sinto que eu tô no caminho da equipe certa. É isso. E sabe uma coisa também que a gente não falou aqui, mas eu quero trazer? A importância da gente no processo seletivo, a gente trabalha muito isso aqui com a Milena, da gente trazer o perfil certo para aquela vaga. Porque muitas vezes, gente, tem gente que não nasceu para trabalhar em financeiro. Tem gente que nasceu para interagir com as pessoas. Então, a gente ter esse alinhamento também ajuda muito. Porque se eu não sou boa, por exemplo, com finanças, eu vou treinar, no máximo eu vou ser meia boca, entendeu? Mas quando eu tenho uma habilidade, por exemplo, eu achei que tem uma habilidade grande na parte de mídia, na parte de interação com as pessoas. Então, assim, é importante que no seu negócio, você como empresária, também esteja, né, associada a essas questões, assim. Porque senão, e outra, para as áreas que você não é boa, você pode contratar bem. Né? E isso o administrador faz de melhor, né? Eu não sei vocês, mas na minha época eu não preciso saber fazer, eu preciso saber onde encontrar quem faz, entendeu? Então a administração é um pouco sobre isso, né? E a questão, Sheila, de profissionalização da consultoria para cá, você sente o seu negócio mais profissional? Assim? Sim, bastante. Até porque indo pro lado financeiro, estoque, essas coisas, eu sempre fui do atendimento, né? Sempre foquei no melhor atendimento, no melhor serviço. E financeiro, e estoque, essas coisas, sabe? Eu sempre soube da importância, até porque quando eu era CLT, eu sempre trabalhei no financeiro, né? Mas
no dia a dia, você acaba ficando envolvida ali no operacional, no atendimento, em serviços e tal, e essas partes vão deixando, né? Não é que vai deixando, mas assim, Vai passando, vai né? passando. E com a consultoria, tipo, foi assim, o meu ponto-chave de entender que realmente o estoque é um caixa aberto, que sem controle de estoque a gente não tem por onde saber o que tá. Tem uma frase de uma pessoa que eu inclusive admiro muito, que falava assim, tô vendo o dinheiro vazar pelo bom dos dedos, né? Então, assim, como estoque, sem controle de estoque, realmente, o dinheiro vaza pelo bom dos dedos e você não consegue ter a noção de onde que é. Financeira é a mesma coisa. Então, eu acho que a consultoria, assim, nesse ponto, e até no meu desenvolvimento como empresária, no desenvolvimento da minha equipe, no desenvolvimento da Canop, foi, assim, extremamente importante, sabe? Eu acho que a única coisa que eu me arrependo da consultoria é de não ter conhecido Ferraz antes. Porque realmente foi, assim, um divisor de águas pra mim. Engraçado, Sheila, essa semana passada eu estava conversando com uma empresária, ela falando assim pra mim, a gente ajudou até ela a vender a empresa dela, né? Era um negócio grande, a venda da empresa, acho que deu 3 milhões, alguma coisa, era um negócio grande, e só que ela estava cansada, né? E aí ela me falou assim, não, porque estoque e nenhuma empresa bate. E gente, não, estoque tem que bater, como a Sheila bem falou, estoque é um caixa aberto, você deixa lá na sua empresa o caixa para qualquer um colocar a mão, você não deixa, estoque é a mesma coisa, né? E assim, e também, Sheila, eu acho que como o teu negócio é muito específico, a gente viu também a parte de sistema, né? Como que é importante você ter um sistema que apoia, eu sei que o seu tem desenvolvimento ainda, mas com certeza o sistema vai ajudar bastante nesses aspectos, né? Sim, e daí também a questão de alimentar o sistema, de deixar as coisas assim, tudo certinho. Anotar o cliente. Uhum. Nossa, quantas vezes a gente falou, olha, se não tiver cadastro do cliente, como que a gente vai fazer o filtro do cliente, né? E são coisas que, mesmo com a consultoria, a gente, por cultura, por sei lá o que, acabou demorando de fazer, entendeu? E eu consigo ver o tempo perdido. Antes da consultoria, eu tinha sistema, mas era aquele sistema assim que não alimentava, tipo, errado, né? Então, quando tu tá errado ali, o negócio você não consegue ter visão de tudo, visão geral. E o sistema ajuda, tudo é como se fosse uma engrenagem, né? Sim. Que daí uma pecinha tá quebrada, não roda. Eu costumo dizer, assim, se você não tem informação organizada, é como se estivesse começando o seu negócio do dia. Porque, assim, troca uma pessoa, olha, informação de produto. Que produto a gente vendeu mais?